Tem um dado que eu li no material que, nossa, me deixou de queixo caído. A cada 2 dias, a humanidade gera a mesma quantidade de dados que foi criada desde o início da civilização até 2003. É uma avalanche, uma verdadeira avalanche de informação. E o mais louco é pensar que não é só barulho, sabe? Por trás de cada megabyte dessa avalanche, existe uma estrutura, um processo e, quase sempre, um objetivo. É a matéria-prima da nossa era. E a nossa análise de hoje vai mergulhar exatamente nisso. A gente recebeu uma pilha de fontes que são uma jornada completa, cobrindo desde os tijolos, sabe, os fundamentos dos bancos de dados, até estratégias de negócio e gestão de projetos de altíssimo nível. A nossa missão aqui é conectar esses pontos, mapear o ciclo de vida completo dos dados, como eles nascem, onde vivem, como são analisados e, o mais importante, como é que eles viram valor e decisões que mudam o rumo de uma empresa. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Tudo começa com a base de tudo, o banco de dados. E, para deixar claro, a gente não está falando de uma planilha de Excel assim glorificada. No fundo, é só uma forma super organizada de guardar informações sobre coisas do mundo real. Clientes, produtos, pedidos... Para não virar uma bagunça, né? Exato. E o que orquestra tudo isso é o SGBD, o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Pensa nele como o bibliotecário-chefe de uma biblioteca gigantesca e super movimentada. Ele permite que várias pessoas peguem livros ao mesmo tempo, sem um atrapalhar o outro, isso é o que a gente chama de controle de concorrência. E ele tem uma regra de ouro, a atomicidade. Atomicidade. Parece complexo, mas o exemplo da passagem aérea que estava nos documentos é perfeito para explicar isso. Quando você compra uma passagem, 2 coisas têm que acontecer. O assento é reservado e o seu pagamento é processado. A atomicidade garante que isso seja uma operação única. Um tudo ou nada. Ou as 2 coisas acontecem, ou nenhuma delas. Não tem como você pagar e não ter o assento. Precisamente. E a forma mais clássica de organizar essa biblioteca é o modelo relacional. Ele organiza tudo em tabelas bem definidas. Cada linha é um registro, tipo um cliente específico, e cada coluna é um atributo, nome, endereço. A mágica acontece com as chaves. A chave primária, tipo CTF, é o que identifica aquela linha. Não pode ter 2 iguais. Já a chave estrangeira é o que cria as pontes entre as tabelas. Por exemplo, na tabela de pedidos, você tem o código do cliente que aponta lá para a tabela de clientes. É assim que tudo se conecta. Certo. Então a gente tem esses bancos de dados operacionais, os transacionais, registrando cada clique, cada venda a cada segundo. Mas aí surge um problema. Se o CEO de uma empresa de e-commerce, vamos chamar de clique compra, quiser um relatório super complexo, tipo tendências de vendas nos últimos 5 anos, cruzando dados de clientes, produtos, marketing, rodar isso no sistema do dia a dia não travaria tudo para quem está tentando comprar alguma coisa naquele momento? Com certeza travaria. É como tentar fazer uma reforma na cozinha enquanto você está preparando o jantar para 10 pessoas. Simplesmente não funciona. As operações do dia a dia precisam de agilidade, de resposta rápida. A análise estratégica mexe com um volume gigante de dados. Por isso, as empresas criam sistemas separados. E aí entram 2 conceitos-chave: o Data Warehouse e, mais recente, o Data Lake. Ok, vamos por partes. O Data Warehouse, então, seria essa cozinha de análise separada. Exatamente. É um repositório central, imenso, otimizado para consulta e análise, e não para transações rápidas. Os dados de várias fontes, vendas, finanças, são extraídos, limpos, padronizados e carregados lá. É o processo que a gente chama de ETL, extração, transformação e carga. E, uma vez lá dentro, os dados são históricos. Eles não mudam. É a fotografia da empresa ao longo do tempo. E sobre as filosofias de construção que o material menciona, Kimball e Imon, o que isso significa na prática? De forma simples, é uma questão de começar pelo todo ou pelas partes. A abordagem de Imon, que é de cima para baixo, defende construir primeiro o grande data warehouse corporativo e, a partir dele, criar subsets menores, os data mart.
Já a de Kimball é o contrário, de baixo para cima. Começa com os data marts departamentais e depois integra eles. Não tem certo ou errado, sabe? São estratégias diferentes. Entendi. Mas, então, o que é o Data Lake? Se a gente já tem o warehouse, para que mais um? Parece que, sei lá, só estamos dando nomes diferentes para um monte de dado guardado. Essa é uma ótima pergunta, porque a diferença é filosófica. Enquanto Data Warehouse é como uma loja de garrafas de água, onde tudo já foi filtrado e engarrafado para um propósito, o Data Lake é, literalmente, um lago. Você joga a água lá do jeito que ela vem, estruturada como uma planilha ou não estruturada, como fotos, vídeos, áudios. Peraí, mas isso não vira um pântano de dados? Um lugar onde você joga tudo e depois nunca mais encontra nada útil? Vira. Se não for bem gerenciado, vira. Esse é o grande risco. A ideia do Data Lake é ter a máxima flexibilidade. Você guarda tudo no formato bruto e só decide como vai usar e analisar quando surge uma pergunta de negócio. Ferramentas mais modernas de Big Data são perfeitas para explorar esse lago, sabe? Isso me leva para a parte que eu achei mais fascinante de todas, a mineração de dados. Digamos que a nossa empresa, a Clique Compra, construiu seu Data Warehouse. Eles têm anos de dados. Como eles acham as pepitas de ouro ali no meio? O exemplo da Netflix é sensacional. Eles não usam dados só para te recomendar um filme. Eles usam dados para decidir qual pôster daquele filme vão te mostrar. Para mim, um com mais ação, para outra pessoa, um mais focado no romance. Pro mesmo filme. Isso é surreal. É a ilustração perfeita do poder do data mining. Não é adivinhação, é a aplicação de algoritmos, de estatística, de aprendizado de máquina para achar padrões escondidos que seriam impossíveis de um ser humano perceber. Os objetivos, no geral, se encaixam em 4 categorias: previsão, identificação, classificação e otimização. Então, no caso da nossa Clique Compra, que está preocupada em perder clientes, eles poderiam usar isso para prever o churn, certo? A probabilidade de um cliente abandonar o serviço. Exatamente. Eles poderiam analisar o histórico de quem já saiu e o algoritmo poderia identificar um padrão, tipo, clientes que compraram menos de 2 vezes no último ano e abriram mais de 3 chamados no suporte têm 80% de chance de cancelar nos próximos 60 dias. Isso é o ouro. É a diferença entre ser reativo e ser proativo. Ok. Então, a equipe de dados da Clique Compra rodou o modelo e fez uma descoberta bombástica. A principal causa do churn não é o preço, mas sim o tempo de resolução dos chamados no suporte. A análise foi brilhante. E agora? De que adianta essa descoberta se a empresa não tiver um jeito de consertar o processo que está quebrado? E essa é a ponte perfeita. Análise de dados por si só não gera valor. O valor vem da ação. É aqui que a conversa muda para como o trabalho é organizado e a gente entra na disciplina de BPM, o gerenciamento de processos de negócio. BPM é sobre entender, visualizar, medir e, claro, melhorar os processos de ponta a ponta. E para visualizar, as fontes falam muito do BPMN, que é aquela linguagem de fluxogramas, né? Eu vi os diagramas com as piscinas e as raias representando quem faz o quê. Achei especialmente interessante a ideia dos gateways, aqueles losangos. Um gateway exclusivo é uma bifurcação clara. Ou o pedido é aprovado ou é rejeitado. Mas o inclusivo me pareceu mais realista para o mundo corporativo. Exato. Um gateway inclusivo seria, por exemplo, após uma compra. O sistema precisa enviar a nota fiscal e, ao mesmo tempo, notificar o estoque. E, se o cliente for novo, incluí-lo na newsletter. É um E com um C junto. Modelar o processo de suporte da Clique Compra com BPMN deixaria óbvio onde estão os gargalos que a análise de dados apontou. Certo. E por trás desses processos tem a tecnologia. O sistema de chamados, os servidores. Se essa tecnologia não funciona direito, o processo, por melhor que seja desenhado, vai falhar. E aí que entra o ITIL. O ITIL é um framework de melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI. A versão mais recente, a ITIL 4, fala de um sistema de valor de serviço que garante que a TI não seja só um centro de custo, mas uma parceira estratégica.
No nosso exemplo da Clique Compra, duas práticas do ITIL seriam cruciais. O gerenciamento de incidentes, para restaurar o serviço o mais rápido possível quando o sistema cai, e o controle de mudanças. Controle de mudanças. Isso não soa meio burocrático? Pode parecer, mas é o que impede o caos. Imagina que a equipe de desenvolvimento, para consertar o processo de suporte, cria uma nova funcionalidade. Se eles simplesmente colocam no ar numa sexta-tarde, sem testar direito, Eles podem derrubar o site inteiro durante o pico de vendas do fim de semana. que toda alteração seja avaliada, aprovada, testada e implementada de forma segura. Ele protege o serviço que está no ar. Faz todo sentido. Ok, então a jornada está se completando. A Clique Compra usou dados para achar um problema, o churn, usou BPM para redesenhar o processo quebrado e está usando ITIL para garantir que a tecnologia seja estável. Mas e se a solução for maior? E se eles decidirem que precisam construir um sistema de CRM completamente novo, do zero? Isso não é uma operação do dia a dia. Não mesmo. Isso é um projeto. Um esforço temporário, com começo, meio e fim, para criar um produto ou resultado único. E o guia de referência para isso é o PMBOK, o Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. E o material deixa claro que o PMBOK também passou por uma transformação gigante. A versão 6 era super estruturada, quase uma receita de bolo. Já a versão 7, essa história de ser baseada em princípios como navegar na complexidade, não parece um pouco vago demais? Não se corre o risco de perder o rigor? É uma crítica válida. E a mudança foi radical. A ideia por trás do PMBOK 7 é reconhecer que não existe uma única forma de gerenciar todos os projetos. Construir um prédio é muito diferente de desenvolver um aplicativo. A versão 7 abraça a ideia de tailoring, de adaptar a abordagem. Ela diz, olha, aqui estão 12 princípios universais e 8 domínios de desempenho. Agora, você, gerente de projeto, use sua expertise para misturar abordagens preditivas e ágeis da forma que fizer mais sentido. Ou seja, dá mais poder para a equipe do projeto escolher as ferramentas certas, em vez de seguir uma cartilha única. Para a Clique Compra criar seu novo CRM, eles poderiam usar uma abordagem ágil para o software, mas uma preditiva para a migração dos dados e o treinamento. Exatamente isso. É o reconhecimento de que o mundo é complexo e que a rigidez excessiva pode ser tão prejudicial quanto a falta de planejamento. Uau! Então, que jornada! Começamos com um único dado sendo gravado numa tabela, vimos como ele vai para um data warehouse, como a mineração de dados acha padrões secretos, e então conectamos essa inteligência à ação, usando o BPM CRM para consertar processos, ITIL para gerenciar os serviços e o PMBOK para tocar os grandes projetos de mudança que transformam um insight em valor real. O que é realmente poderoso é perceber que nada disso funciona isoladamente. Uma análise de dados brilhante é inútil sem um processo para agir sobre ela. Um projeto de TI perfeito que entrega algo que ninguém precisa é desperdício. É um sistema complexo. E como diz um dos princípios do PMBOK 7, reconhecer, avaliar e responder às interações do sistema é uma das chaves para o sucesso. A Clique Compra só vai resolver seu problema de churn se todo mundo conversar e trabalhar junto. As fontes que a gente analisou falam muito sobre como usar dados para otimizar o negócio, né? Prever comportamentos, aumentar a eficiência, é uma busca por valor. Mas pensando um pouco além, por trás de cada linha de dado, cada padrão de clique, cada previsão de churn, há uma pessoa. Com as organizações sabendo tanto sobre a gente, a ponto de prever nossas intenções, fica uma questão. Qual é o equilíbrio certo entre a criação de valor para a empresa e o respeito pela privacidade e autonomia do indivíduo? Onde, nessa jornada tecnológica toda, reside a responsabilidade ética de quem detém tanto poder?